Olá, pessoal. Boa noite. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui nesse podcast e hoje com um convidado muito especial, mas ele, além de especial, o cara ele é o especialista. Ele é o especialista em iPhone, ele sabe tudo de Apple e principalmente de importação de iPhone de Apple. E eu tenho um prazer muito grande de convidar e de conversar com o Eric Andrade, o empreendedor especialista. Muito obrigado pelo Eric. convite, é um prazer estar aqui depois dessa brilhante apresentação, não tem nem mais o que falar. Que bom, Obrigado muito pelo obrigada, convite. obrigada por ter vindo. Imagina, espero compartilhar aí com o pessoal a minha experiência e as suas perguntas. Maravilha. Eric, me diz uma coisa logo assim para a gente começar a chegar chegando. É verdade que todo empreendedor é um inconformado? Creio que sim, né? Creio que as pessoas que não são conformados com o padrão, né? Que as pessoas hoje em dia, a maioria das pessoas segue um padrão, que é estudar, fazer uma faculdade, arrumar um emprego, às vezes fazer uma faculdade que não gosta, arrumar um emprego que não gosta, viver até os seus 60, 70, 80 anos, morrer e não ser feliz. Então você se considera uma pessoa fora do padrão? Eu me considero uma pessoa fora do padrão. Por quê? Porque eu faço coisas diferentes do que a maioria das pessoas fazem. Eu arrisco, eu empreendo e eu consigo realizar sonhos por causa disso. Então eu sou uma pessoa inconformada sim, com muito orgulho, e eu vejo que por eu plantar tudo isso, eu consigo colher coisas que as pessoas querem colher, mas não querem plantar. Então me considero assim Um inconformado fora do padrão. Fora do padrão. Me fala um pouquinho então do que é essa tua história fora do padrão. Então, hoje eu tenho 28 anos, né? Vou apresentar um pouquinho, vou ser bem breve, mas vou apresentar rapidamente. Eu tenho 28 anos, fazem 10 anos que eu empreendo, 10 anos que eu tô nessa missão aí, nesse sonho, nessa meta de empreender e ter sucesso. Mas tudo... Desde os 18 ali, quando você saiu da escola? Vou contar desde o início. Com 10 anos, eu sempre fui um cara que quis jogar bola, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Então, desde os meus 10 anos, eu comecei a jogar em escolinha, comecei a jogar em times, e assim fui criando a minha carreira de jogador, né? Tentei até os 20, só que teve altos e baixos, joguei fora de São Paulo, aprendi muito nessa minha trajetória. Então, eu falei 10 anos, mas se eu for parar para analisar, a minha trajetória começou com 10 anos. Então, são quase 18 anos numa trajetória de buscar um sonho, buscar um sucesso, né? Sempre tive um sonho de ser jogador, tentei, ralei, hoje eu analiso, vejo que eu poderia me doar até mais, por isso que talvez eu não consegui realizar esse sonho, mas serviu como aprendizado e hoje eu, contatos, pressão, coisas que eu vivi, me ajudou a se tornar o que eu sou hoje, né? Então, com 18 anos na escola, né, ensino médio, eu comecei a ver uma oportunidade de não querer mais depender dos meus pais, né? Sempre fui um cara que sempre quis minhas coisas, sempre quis, enfim, comprar o que eu queria, nunca quis depender dos meus pais. E ali eu vi uma oportunidade de começar, na época nem era empreender, mas começar a vender uma coisinha ali, uma roupa, um tênis, coisas que amigos meus me forneciam. Eu comecei a desenvolver essa área de vendas. E aí, quando eu resolvi parar de jogar bola, com 20, né, eu comecei com 18 a vender, mas com 20 eu decidi largar, né, esse meu primeiro sonho. Eu gosto muito de afirmar que existem sonhos, existem objetivos, mas às vezes você vai ter que mudar a estratégia. Às vezes você vai ter que mudar o norte, né. Eu sempre quis, desde de infância, eu sempre quis ser rico. Eu assumo desde o início que eu sempre quis ser rico. Sempre quis ser uma pessoa próspera. Sempre quis ter dinheiro, né? E hoje eu vejo que as pessoas, elas têm medo de falar de dinheiro. Elas têm medo de... É algo banal, é algo ruim, né? Nossa, ele tem dinheiro, eu quero ter dinheiro. E eu não, sempre desde quando eu era criança, eu sempre pensava, não, vou ser jogador de futebol, vou ganhar 100, 200 mil reais. Sempre tive isso dentro de mim. Só que assim, o futebol não me trouxe isso. Eu tive que fazer o quê? Mudar o que me traria esse resultado, o que me traria essa prosperidade, esse sucesso. E aí eu comecei a fazer faculdade de administração, né? Coisa que minha mãe me fez eu fazer, não é uma escolha, mas foi algo que me ajudou também
a abrir a mente e tudo mais. Mas com 20 anos eu decidi largar o futebol. Eu vi que ali, 20 anos para tentar algo que não tá dando certo, melhor eu tentar outra coisa. E ali eu mudei meu foco. Aí eu comecei a abrir minha lojinha de importados, né? Na época eu vendia até coisas que nem eram originais, era a primeira linha, tênis, Osklen, roupas, enfim, mas era o que eu tinha de momento, né? Eu gosto muito de afirmar que às vezes as pessoas não começam algo porque elas acham que não estão preparadas, né? Quando eu tiver tanto de dinheiro eu vou começar algo, ou quando eu tiver dessa forma eu vou começar alguma coisa. Não, começa hoje. Independente da sua situação que você se encontra, começa hoje, independente. Então, pode falar. Só para eu entender, então a vida foi fácil para você? Você tinha o apoio dos seus pais, eles te ajudaram em tudo, enfim. Fala um pouquinho, porque... Desde quando eu fui muito novo, meus pais sempre me ajudaram nesse sonho. Sempre me levaram nos jogos, me ajudavam, me impulsionavam. Era como se fosse um sonho para eles também. Mas desde o momento que a gente identificou que ali talvez não seria mais o sonho, tudo que eu falava que eu queria fazer, desde vender tal coisa ou enfim, tentar alguma coisa nova, eles sempre me apoiaram. Então nunca foi uma coisa que, vou fazer contra o apoio dos meus pais. Porque meus pais, eles são corretores de seguro. Então eles já vêm de uma coisa de autonomia, de não trabalhar em CLT. Então eles me ajudaram nisso. Talvez também por eu enxergar, ver que não tinha horário, eles tinham um escritório em casa, talvez essa cultura me ajudou a também nunca querer trabalhar para os outros. Eu não tenho nem carteira registrada. Eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu não tenho nem carteira registrada. Mas talvez pelo convívio dos meus pais, pela criação, mas também por eu ver o meu potencial, saber que eu poderia muito, que eu posso mais, que eu posso, enfim, me dedicar nas minhas coisas e fazer acontecer. Então, com 20 anos eu comecei minha loja, comecei a vender os importados, Instagram, comecei a fazer do jeito que eu sabia, não tinha muito conhecimento, não tinha técnicas que eu não tenho hoje, não tenho... Era mais instinto, né? Eu sabia que eu tinha muito network, que eu estudei em várias escolas, eu tinha futebol, que você conhece muita gente, eu ia para alguns rolês matinês com 15 anos, então era muita gente que eu conhecia, então ali eu achei uma oportunidade de mostrar para essas pessoas, né? Na época era Facebook, MSN, esses tipos de internet que existia na época, de divulgar meus produtos e comecei a vender. Aí fui crescendo. No meio do caminho eu conheci a Rinode, creio que aqui muita gente conhece, muita gente que me segue aí viu essa minha trajetória. Fiquei quase 1 ano e meio fazendo o projeto Rinode. Rinode não era só perfume, não era só vendas, tinha muito aquela parte empresarial, de você se desenvolver. Então eu tinha muito... ali eu cresci muito, porque eu buscava muito conhecimento, buscava muito treinamento, coisas que as pessoas hoje não curtem muito, né? Tipo, ter que treinar, ter que estudar. Ali eu busquei muito esse treinamento. Ali eu fui me capacitando. Eu me formei na faculdade sendo um dos piores da minha turma para se apresentar em público. Eu era ruim. Eu não me desenvolvia nisso. Para falar com as pessoas era bom, mas em público eu era muito travado. Na Rinode eu comecei a me desenvolver. Então você sempre se colocou, você não se conformou. Você se colocava em situações que te propiciassem chegar onde você queria. Sim, sempre me desafiava. Você falou uma coisa muito forte, até para quem está ouvindo a gente, eu imagino que as pessoas podem estar pensando isso. Esse apoio dos teus pais ajudou. Sim. Como você acha que isso te ajudou? Eu acho que por não ter algum, não digo nem desapoio, mas tem muitas famílias, muitas pessoas que em casa as pessoas são contra o que ele quer. Sim. Às vezes por zelo, às vezes por amor, por medo de a pessoa quebrar a cara ou da pessoa não conseguir de ter estabilidade num trabalho CLT. E às vezes você empreendendo, você tendo que arriscar, você fica propício a errar. Você fica propício a fazer escolhas erradas e às vezes fracassar, às vezes não entrar dinheiro. Então as pessoas, às vezes seu marido, sua mulher ou seus pais não querem ver você mal. Então acaba como tem a mente mais fechada que você, acaba te prendendo, acaba te falando coisas que às vezes te magoam, que às vezes você acha que ela não acredita em você. Então nesse aspecto eu acho que meus pais sempre me apoiaram. Às vezes tinha coisas que eu poderia
fazer algumas escolhas que eles não apoiavam tanto, poderia até acontecer, mas questão das minhas escolhas de empreender ou de fazer coisas a minha área profissional, eles nunca pensaram contra, sempre me apoiaram. Então a gente está falando nós estamos falando que ter pessoas que nos apoiem é importante. Porque uma das coisas que eu mais noto, e como você falou, às vezes não é em casa, não são os pais. Às vezes por um pensamento um pouco mais limitado nesse sentido, não tão empreendedor, não tão criativo, né? Eles acabam, por excesso de zelo, prendendo e tornando com que aquela pessoa não alcance o melhor potencial dela, o que ela poderia. Mas você trouxe um ponto, né, de ter apoio. Como é fundamental as pessoas conseguirem, de alguma forma, encontrar pontos de apoio para que elas consigam desenvolver. Muita gente hoje, no empreendedorismo e em outras áreas, querem conquistar as coisas sem apoio. Isso torna o caminho bem mais difícil. Com certeza. Às vezes você pode estar passando por isso, né? De seu companheiro não te apoiar, sua família não te apoiar, mas se está acontecendo isso, se você tem claro na sua mente que você vai chegar lá, busque lugares, busque pessoas que vai te proporcionar esse apoio. Como eu falei na Rinode, ali eu cresci muito, porque eu estava no meio de pessoas com a mesma energia, com a mesma vontade de vencer. Todas venceram? Não, mas ali era todo mundo na mesma pegada. Quem se sobressaiu, quem fez mais, conseguiu, em diversas áreas, conseguir resultado. Mas eu tenho certeza que muita gente, você pode perguntar, muita gente de sucesso, muitas das pessoas não tiveram esse apoio que eu tive, mas mesmo assim elas venceram, porque elas buscaram alternativas, buscaram locais, buscaram amigos. É muito importante você escolher amigos que vão te apoiar e não vão te falar besteira, que não vão te pôr para baixo. Agora tem uma coisa, Eric, você falou que você tem 28, você ainda é muito jovem, né? Você quis ser jogador, sim, né? Você depois começou um trabalho de empreendedorismo com sua loja e tudo, foi para a Rinode. Então, essa insatisfação, de certa forma, te levou a muitos lugares, mas, na verdade, esse inconformismo, né? Ele te levou em muitos aspectos para que você conseguisse se movimentar para chegar onde você queria, que talvez nem fosse tão claro naquele primeiro momento, né? Como você falou, você sabia que você queria ser rico. E tá tudo certo. Né? Você achou que isso poderia ser jogando futebol, depois você achou que poderia ser com a Rinode, até que você achou um caminho. Tem muita gente que fica procurando e não consegue achar esse caminho. Parece que esse inconformismo passa para um ponto de insatisfação. Onde é que você acha que está a cilada? A cilada é você talvez ir no caminho dos outros. Você achar que por causa do seu amigo ou seu vizinho, ou vamos falar da realidade de hoje. Na minha época não é que nem hoje, mas atualmente, se abre o Instagram, parece que todo mundo é rico. Parece que todo mundo dá certo nos negócios. E aí começa a postar lá, foguetinho, aposta aqui vai dar dinheiro, ou usa o marketing digital dessa. Tem muitas pessoas que às vezes mostram um caminho que é o certo, que tá dando certo para eles, mas na verdade não vai dar certo para você. Às vezes você quer ficar pulando de galho em galho, não tem nada realmente fixo na sua cabeça que vai dar certo. Se a coisa não acontece rápido e não é fácil, ela desiste. Ela muda. E uma coisa que me trouxe até aqui é que por mais que eu mudei às vezes, eu queria ser jogador de futebol, não deu certo. Eu mudei de segmento, de área. Mas eu sempre sabia que as vendas iriam me trazer o meu resultado que eu almejava. Independente do produto, mas as vendas iriam me trazer onde eu tô hoje. Quando eu descobri o potencial que é o iPhone, que é os produtos da Apple, aí ali de verdade eu abracei, caí de cabeça e me dediquei 100%. E hoje, depois de 5 anos, eu construí uma empresa, construí um legado aí nesse mercado que eu posso afirmar que eu consegui chegar onde eu queria, mas não estou conformado com o que eu estou. Eu sei que eu posso chegar muito mais longe. Mas aquele sonho de moleque, eu consegui, eu conquistei. Mas por quê? Porque eu tinha muito claro onde eu queria chegar, achei o produto que eu sinto tesão por fazer, que eu gosto, que eu achei que realmente poderia mudar de vida, e fiz o que tinha que ser feito. Não trocou o inconformismo pela insatisfação.
né? Sim. O sucesso, como a gente está falando, ele tem muito mais a ver com constância do que qualquer outra coisa, Com né? certeza. É você ter um objetivo, como você já deixou claro, já falou desde o início, você desde criança sabia o que você queria ser e tinha até um número mágico ali do quanto você queria ganhar, né? E eu tenho bem claro isso na minha mente, eu lembro exatamente, eu E falava isso. você mudou até a estratégia, mas não mudou o objetivo, né? Então, seria tão importante se as pessoas que anseiam por algo tivessem esse entendimento, saíssem do imediatismo e entendessem que o sucesso, a satisfação, ela tem muito mais a ver com constância, que quer dizer seguir dentro de uma linha, né? Seguir um objetivo, em alguns momentos tendo inclusive que mudar a estratégia, mas não muda o objetivo. Final. O que muitas pessoas acabam mudando são esses objetivos, né? Se perdem no meio do caminho, já nem sabem mais o que estão buscando, só sabem que não dá certo para elas. Mas elas não são capazes de dizer até onde elas foram por aquilo. Chega um momento que qualquer caminho serve para ela. E vai indo, vai indo, vai indo, sempre insatisfeito. Aí vai começar a terceirizar a culpa para os outros, nunca vai ser culpa dela. Mas é o que eu falo, tudo que você faz na sua vida, você tem que ter paciência, você tem que saber que você está plantando certo, né? O que é o plantio? É você se dedicar. Era isso que eu ia te perguntar. O que é saber que você planta certo? É você acordar, depende do horário, mas acordar cedo, fazer o que tem que ser feito, saber essas obrigações e fazer elas até a hora que for necessário, deitar no seu travesseiro e falar, eu venci mais um dia. Vai ter dia que você não vai estar bem, vai ter dia que, pô, não vai ser aquele dia para você, mas dê o seu melhor. Independente da sua situação, independente de estar com dívida, independente se não deu certo, se você não vendeu nada. Mas se você estiver plantando todos os dias, eu fiquei, desde que eu comecei a loja, eu fiquei 1 ano fazendo entrega em metrô, em shopping, em casa de cliente, me arriscando, metrô, ônibus, carro. Ali eu tava plantando. Eu poderia muito bem dar desculpa, né? Não é pra mim, é perigoso. Mas eu tava lá, acordando cedo, indo fazer... Eu fazia tudo na empresa, eu era o empresário. Tudo, marketing, vendas, entrega, eu fazia de tudo. Mas eu tava plantando para quando chegasse o momento certo, a empresa ia rodar sozinha, eu ia criar o sistema que é hoje, e assim eu começar a prosperar de verdade. Você se considera uma pessoa de sucesso? Sim, eu considero. O que é que te dá mais essa sensação de sucesso, Eric? Cara, eu poder realizar meus sonhos, meus objetivos, eu poder ter vontade de algo e eu, sabe, não pensar, tipo, será que eu posso? Não, eu posso. Lógico, não vai ser irracional de fazer uma coisa maior que você pode, né? Dar um passo maior, mas você poder realizar as coisas que você sempre sonhou. Existiu algum momento na tua vida em que você pensou diferente disso? Eu acho que não. Eu sempre fui uma pessoa que batalhou desde quando eu jogava bola. Eu sempre treinei. Mas nesse momento onde você disse, nossa, isso daqui não vai dar pra mim, ou então que você, por exemplo, investiu na Rinode que você falou e disse, nossa, ainda não é aqui. Foram momentos em que você... Então, a Rinode, ali você cria, para quem fez, para quem estava dentro, ali você abre muito sua mente. Você começa a realmente acreditar em você, que eu acho que é o primeiro passo. Crença. Quando você acredita em você e acredita no que você está fazendo, a chance de dar certo é muito grande. Você começa a se dedicar mais, você começa a enxergar onde você pode ir. E ali eu comecei a enxergar que eu poderia ter uma BMW, poderia morar numa casa legal, poderia fazer viagens internacionais, poderia dar o melhor para minha família. Só que não tava dando certo em questão financeira. Eu tava crescendo muito mentalmente a mentalidade, como pessoa, né? eu tava evoluindo muito, mas parte financeira não tava indo. E às vezes você fala assim, meu, caramba, ali tá dando certo pro meu amigo, mas pra mim não tá indo. Eu tô me dedicando, tô ralando, mas não vai. A comparação. Você começa a se comparar. Você começa às vezes, mas será que é pra mim? Aí você começa a vir o medo. Era isso que eu ia te perguntar. Você chegou a duvidar da sua capacidade nessas horas? Eu acho que da minha capacidade eu nunca duvidei. Aí você começa a duvidar das suas escolhas. Será que esse caminho tá dando certo? Que eu acho que é o correto. É você, por exemplo, se questionar. Será que o que eu tô fazendo tá dando certo? Será que essa escolha que eu fiz
é onde vai me levar para o Eric, objetivo. mas quando é então que a gente sabe que não está desistindo antes do tempo? Quando a gente entende que é a hora de mudar e que não está simplesmente desistindo de mais um negócio? Acho que a hora certa é quando você realmente tentou o máximo. Você realmente, não na primeira pedra no caminho, você já, não é para mim. Vê a pedra no caminho, você vai, passa por ela. Tenta de novo, arrisca. Eu fiquei 1 ano e meio na Renault. Esses 1 ano e meio, eu tem várias épocas que eu pensei em já desistir. Ah, não é pra mim. Ah. Só que eu continuei. Até chegar um momento que eu falei, meu, eu acho que eu vou voltar a trabalhar com o que eu ganhava dinheiro. Que mesmo na importação dos produtos, eu não ganhava muito dinheiro, mas eu ganhava dinheiro. Eu comprei meu carro, eu fazia minhas coisas. Quando eu mudei pra Renault D, que eu mudei totalmente o plano, eu tava meio que empatando, não tava tendo lucros. Eu tava evoluindo muito como pessoa, mas você tem que pagar as contas, você tem que fazer realizar suas coisas também. Ali eu falei, meu, acho que eu vou não desistir do meu objetivo, mas desistir daquela tentativa que eu tava de momento. Aí foi quando eu voltei para as importações. E aí, alguns meses depois, eu fiz uma ótima negociação com o iPhone. Então, eu não vendia iPhone, não era focado em iPhone, vendia um outro. Mas ali eu vi uma oportunidade, fechei um pedido muito grande, quase 60 iPhones de uma vez só. E ali eu comecei a ver o quê? Oportunidade. iPhone é uma coisa que as pessoas querem dar um bom lucro. Acho que eu vou investir nisso. Então, eu saí de um plano que talvez não estava me trazendo muito resultado, estava meio frustrado. Só que eu sempre quis um objetivo que era conquistar minha independência financeira, conquistar minha prosperidade. E eu já fui buscar o quê? Uma outra oportunidade. Então, uma coisa que eu falo, a gente tem que criar oportunidades. Não esperar ela bater na sua porta. Eric, eu conheço pessoas, inclusive, que já tentaram trabalhar dessa forma, com importação, até com iPhone, e não deu Não certo deu para essas certo. pessoas. Por que que você acha que dá certo para você e, enfim, por que que para outras pode não ter dado? Ó, eu já dei mentoria para mais de 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, se eu te afirmar que 5 ainda estão fazendo, acho que é muito. Mas porque se eu dei o mesmo conhecimento, dei a mesma mentoria, o mesmo processo para todos, e não foi todas que conseguiram ter resultado. Porque não depende de mim para elas terem resultado. Depende delas, exclusivamente delas. Então, quando a pessoa ela assume a responsabilidade, ela pega o conhecimento que ela adquiriu e ela põe em ação, já era. Com constância, porque não é uma coisa que você vai ter resultado em 6 meses. Não, você tem que saber que é a longo prazo. Você está aprendendo, colocando em ação, conquistando o seu território, conquistando suas vendas, seus clientes. E quando você vai ver, vira uma bola de neve que você está construindo algo muito grande. Roda por si. Roda por si só. É igual a montanha, pensa comigo. Qualquer começo de negócio, você vai estar subindo uma montanha de bicicleta. Meu, a subida ela é muito demorada, ela é muito esforçada, você vai pensar em desistir. Só que quando você atravessa o pico e desce, você não precisa nem se esforçar mais, vai sozinho. Então, nos negócios, business, é basicamente isso. O começo é difícil, você vai pensar em desistir, vai doer, mas quando você criar um sistema ou criar um formato no seu negócio que não depende mais só de você, é só você soltar o pedal e aproveitar a descida. O que é mais difícil? O que é que você considera mais difícil? Não conseguir ser o que você deseja? Ou não conseguir atingir a expectativa de quem convive com você? Enfim, do que as pessoas esperam de você? Eu acho que é pior as minhas expectativas. Porque eu não ligo muito porque os outros pensam ou falam de mim. Sempre foi assim? Sempre foi assim. Eu sempre fui muito centrado no que eu quero, no que eu sou. Muito blindado. Né? Porque as pessoas o tempo todo vai vir falar, tentar. Então eu sempre fui muito blindado. Mas eu sou muito também de criar expectativas. E às vezes você cria uma expectativa muito grande em algo que não dá certo e às vezes você pode até ficar meio chateado, cabisbaixo. Já aconteceu diversas coisas na minha vida que não foi só glória. O quê?
Ixi, eu já quebrei vários negócios. Por exemplo, eu já abri um salão de cabeleireiro de mulher. Durou 3 meses. Fechei. Já abri uma tabacaria da noite, não é comigo, fechei. Já abri uma assistência técnica, fechei. Ou seja... Mas quando fechava, era assim, putz, investi e ainda tô devendo? Perdia dinheiro, via que não dava certo, começava a ter que mudar o foco de novo. Muitas das coisas eu abri depois que eu já estava com dinheiro, então para mim foi até mais fácil aceitar. Mas teve coisas que eu desisti, fechei, igual a Rinode ou a tabacaria, eu não tava com dinheiro para perder. Então você acaba falando, caramba, perdi mais dinheiro. Caramba, escolhas erradas. Entrei em pirâmide financeira. Na época eu não sabia o que era, mas você investe um dinheiro, aí você vai ver, perde dinheiro. Então eu já perdi muito dinheiro, já bati muita cabeça. Mas eu aprendi que o quê? Nossas escolhas, certas ou erradas, a gente tem que aprender com elas. Independente se deu bom ou se deu ruim, aprenda e olhe com os olhos bons. Eu fui assaltado faz alguns dias, na minha própria empresa. Levaram mais de... enfim. Mas por quê? Porque eu fiz uma escolha errada, confiei em pessoas e aconteceu. Então sempre você vai estar aprendendo. Eu poderia muito bem, caramba, tomei um bote desse, ficar triste, me remoendo, caramba, como eu fui idiota. Mas não. Aconteceu, bora aprender, bora entender o motivo e ver que aonde eu posso melhorar com isso. Então eu sempre penso no copo cheio, nunca no copo vazio. Vamos polemizar? Vamos, né? Se você quer, vamos. Já que você é um homem de sucesso, você é o especialista, eu queria saber a pior coisa que você já fez para ter sucesso. A pior coisa? Ó, eu nunca passei por cima de ninguém. Isso... Fique à vontade. O microfone é seu, você vai poder falar mas o que você quiser. Eu já fiz uma coisa que eu não acho legal. Eu tentei fazer, mas não deu certo. Porque coisas erradas comigo não dá certo. Eu já aprendi isso. Algumas pessoas até sabem. Mas eu tive o meu Onix. Meu carro Onix. Meu primeiro carro zero. Conquistei sozinho. Foi o meu carro durante quase 4 anos. Quando eu quebrei a tabacaria, lembra que eu falei que quebrei a tabacaria? Não deu certo, precisava de dinheiro. Aí veio amigos que achavam que eram amigos, né? Tentaram me influenciar a fazer tipo um esquema para cortar o carro e acionar o seguro e receber o dinheiro. Uma coisa que não é legal. Acabei no desespero de, quebrei um negócio, fui fazer. Enfim, resumindo, eu perdi o carro, não deu certo e fiquei muito mal. Nossa, meus pais e tal. Foi um dia muito triste pra mim, um dia que eu falei, me senti um merda. Me senti muito mal. Mas é o que eu falo, é aprendizado. Como é que você saiu dessa merda? Porque aí parece uma coisa, né? Parece que merda atrai merda. Você já não tava bem. Já não tava bem, aí já vem... entrou no negócio que não deu certo. Aí tenta sair, aí vem gente que não... Parece que diz que quer o bem, mas coloca mais lenha pra levar mais pra baixo. Foi nesse momento que eu comecei a pensar o seguinte. Aquilo não é pra mim. Esse momento não é meu. Eu mereço coisa melhor. Aí começa a vir o merecimento. Eu preciso, eu mereço. Aí eu comecei a criar oportunidades. Logo em seguida, acho que passou uns 2 meses, eu criei essa oportunidade de vender os iPhones e abrir minha mente para isso. Então eu nunca cheguei a falar assim, não sou merecedor disso, não vou conseguir, e agora o que eu faço? Eu falei, eu preciso dar um jeito. E 2 meses depois eu criei essa situação, vendi esse combo aí para esse cliente que mudou minha cabeça. E aí é tão interessante você falar isso, eu mereço. A gente volta e para um ponto chamado mentalidade. Né? É muito fácil, entre aspas, porque na verdade não é, a pessoa nunca está confortável em estar numa situação de vítima ou estar numa situação onde as coisas não andam. Mas se manter dentro dessa mentalidade, de certa forma, negativa, né, de certa forma, deixa essa pessoa confortável para não ter que ousar, não ter que fazer nada diferente. Ela se coloca naquela posição onde simplesmente ela é uma vítima da vida porque as coisas não dão certo para ela. Nossa, nada dá certo para mim.
mas ter uma mentalidade de prosperidade e falar para si mesmo, e às vezes é um exercício. Eu imagino que para você, como você falou, tinha dia que eu tava me sentindo um merda, mas ainda assim eu olhava para mim e dizia, isso não é para mim. Eu mereço mais, eu mereço coisa melhor. Enfim, e aí essa mentalidade foi que foi te levando para uma nova possibilidade. É o que eu falo, nossa mente é o nosso guia. Se a gente não tiver bem claro na nossa cabeça que eu posso fazer o que eu quero, eu sou bom, eu mereço. Se não tiver isso bem claro na nossa cabeça, você vai se conformar com migalhas. Existe a diferença da águia e da galinha. A águia tá lá no topo, enxergando tudo, voando alto. Ela merece aquilo, ela sabe que ela merece. A galinha não. A galinha tá lá, Olha para baixo. passa, olha pra baixo, Qualquer migalhas. coisinha. Tá na mente dela. É o que ela merece. E ela colhe isso. E tem alguma coisa. A gente tá polemizando, hein? Você deixou. Fica à vontade. Tem alguma coisa que você não se perdoa? Que eu não me perdoo? Uhum. Eu acho que talvez eu me perdoe por coisas que eu deixei de fazer. Eu acho que na minha cabeça não veio nada claro ainda, mas muitas das vezes eu me remoí por ter deixado de fazer algo. Eu sempre fui um cara que me Me dá um arrisquei. exemplo de uma coisa que você diz, putz, eu não poderia ter deixado isso. Quando eu jogava bola, muitas das vezes, hoje eu enxergo que eu poderia ter me doado mais, poderia ter me dedicado mais nos treinos, ter feito mais coisas. O que é se doar mais, Eric? É Às vezes é acordar você mais se blindar cedo, de... Às vezes, por exemplo, eu era muito moleque. Quando você é muito moleque, você, quer sair, quer raparigar, quer fazer coisas de pessoas mais novas, isso é normal. Mas eu vejo que para você conquistar algo, de fato, você precisa se abdicar. Você precisa realmente pagar o preço, coisas que as pessoas não querem fazer. Você falou assim uma coisa muito forte, que é não se deixar levar. Veja, e não é a primeira vez que você fala isso aqui. Acho que já é a quarta vez. É uma né? coisa que é bem... Entre outras falas, né? Não assim tão claramente, mas você falou. Eu me coloquei numa situação onde eu confiei, eu me coloquei numa situação onde... Isso, né? Se deixar levar por outras pessoas. É algo, então, que talvez você tenha esse entendimento de não me perdoo. Pode ser. Eu sou uma pessoa muito boa. E não o meu mal, mas eu bati muitas vezes a cabeça por confiar nas pessoas. Por achar que elas são que nem eu. E muitas das vezes eu fui decepcionado por causa disso. Mas isso é ruim? Você acha que é ruim? Não é ruim, mas chega um momento que você acaba criando uma casca. Você acaba se blindando, você acaba tendo um olhar mais clínico. Talvez ela pode me decepcionar, então eu vou pisar em ovos, né? Senão já vai cair de cabeça. Isso serve para várias coisas, relacionamento, negócios, tudo. Porque hoje o que mais tem são pessoas mal intencionadas. E se você não tomar cuidado, você vai bater a cabeça e vai se decepcionar. Então eu sempre fui uma pessoa muito boa e no decorrer desses anos aconteceu várias coisas que talvez se eu tivesse olhado com um olhar mais, talvez não tão bondoso, eu poderia ter evitado. Mas é o que eu falo, tudo que você passa, você vai aprendendo. Então, aos poucos, para eu ser o que eu sou hoje, eu tive que aprender com essas dores, com esses, enfim, coisas da vida, né? A gente tem que passar, né? Passar. Tem alguma coisa da qual você tenha muito medo? Muito medo Muito medo. de perder quem eu amo. Tenho medo de não conquistar os meus objetivos, eu tenho muito medo. Qual Mas é o maior medo, Eric? O maior medo? Acho que é comigo mesmo. Eu sou um cara que me cobra muito. Me cobro demais. Então, se eu tenho... A gente vai sempre subir na régua, né? Desde o início eu sempre quis ganhar 100, tal, R$1.000. Sempre quis ter uma loja de sucesso. Sempre quis... Enfim, cada degrau que você sobe, você vai subindo sua régua. E hoje eu tô com vários planos pro meu futuro. Tô com vários planos para os negócios. Então, eu tenho medo de não conquistar esses meus planos. Eu tenho medo, mas em contrapartida, eu sei que eu vou conseguir. Independente do medo, o medo é uma coisa natural. É bom ter medo, mas num nível que não te atrapalhe. Num nível que não vai te travar. Era isso que eu queria perguntar.
como você faz para esse medo não te paralisar? Eu acho que você ter uma meta muito clara. E além da meta muito clara, você ter uma mente muito boa. Por exemplo, hoje eu tenho muito dinheiro de investidores comigo rodando. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande. E já aconteceu casos de eu perder um dinheiro muito grande confiando em pessoas. Em fornecedores e tudo mais. Já aconteceu. Se eu tivesse uma mente fraca, uma mente que não tivesse capacitada para lidar com esse problema, eu ia desistir. Eu ia... Putz, tô com muito dinheiro de terceiros, eu perdi, e aí o que eu faço? Mas não, sempre com a cabeça muito alinhada para resolver o problema. Passei por esse problema, deu certo, resolvi, e é isso. Se eu tivesse com a mente mais frágil, eu poderia me vitimizar, culpar esse terceiro, e meus negócios iam cair, eu não ia ter mais motivação, não ia conseguir continuar, e aí não dá certo. Então, eu acho que para você atravessar o medo, é você ter uma mentalidade muito forte, você sempre pensar que você é capaz, que você é bom no que você faz, e arriscar. Ir para cima, fazer acontecer. O seu sucesso vai ser determinado de até onde você pode ir. Exemplo, se você acha que você pode tal coisa, você vai conseguir. Mas se você não acha que você pode, não você eu acho. Não, no seu consciente mesmo, eu acho que eu posso, eu vou lá e consigo. Mas se lá dentro tiver aquele, será que eu consigo? Será que eu posso? Será? Esse será é o que vai te travar. Que aí vem o medo e te trava. Então você ser concreto no que você quer, no que você vai fazer e até onde você vai. Eu acho que é isso. Por aí, né? Travar o será. O será é o travar. Será. Esse será é o que vai fazer Pode tudo, né? O será te dá todas as possibilidades. E eu gosto de pensar sobre isso e de falar um pouco sobre isso, porque realmente eu vejo muitas pessoas paralisando, principalmente pela ansiedade, quando chega o será. Né? O mundo das possibilidades e o mundo pode falar muito da das pandemia. probabilidades. Sim. A pandemia foi uma época que meus negócios caíram 70%. Como foi que você sobreviveu? Eu tinha um capital, eu tinha uma reserva. Então, questão de sobrevivência, eu sempre tive bem. Mas pensa comigo, vamos supor que você tem metas. Então, só uma coisa. Você já, de alguma forma, se preparava, obviamente, não para a pandemia, mas você tinha... eu já tinha um capital, era sustentável. Sim. Já tinha há um tempo ganhando dinheiro constantemente. Então, tinha como sobreviver, isso tranquilamente. Mas é difícil você estar numa construção, você ter uma meta bem clara na sua frente e do nada para uma coisa que você não tem controle, né? Eu gosto muito de falar assim, a gente tem que focar no que a gente tem controle. Mas chega um momento que tem coisas que acontecem na nossa vida que foge do nosso controle. A pandemia é uma das coisas. Veio a pandemia, eu não podia abrir a loja, o fornecedor não abria, travava. Chegou um momento que, 15 dias, 20 dias, a gente, aguenta normal. Mas chegou um momento que passou de anos. Lógico que eu abri a loja antes. Mas pensa, 2, 3 meses sem poder ganhar dinheiro, que não pagava nem suas contas. Você começa a ficar preocupado. Aí começa a vir ansiedade. Eu fiquei uns dias sem dormir. Coisa que nunca aconteceu comigo, mas às vezes vem um negócio que foge do seu controle, que aí você começa a ficar meio doido. Mas, como eu falei, cabeça sempre em dia. Nessa época da pandemia, eu abri um outro negócio. Eu abri uma empresa que ensinava a pessoa a operar no mercado financeiro. Ou seja, coisa que eu nem sabia direito, tinha um conhecimento muito vago, mas me juntei com um especialista e eu fazia a parte de vendas, de marketing, usava meu nome, o meu poder na internet para vender e ele para ensinar. Então, de uma situação que foi difícil, foi um baque, rapidamente eu me ergui e abri uma empresa na pandemia. Então, sempre eu crio uma oportunidade nova. Sempre crio algo para... a possibilidade. Sempre crio algo que... E não se conforma com a impossibilidade, que foi o início da nossa conversa. No... Eu sempre fui inconformado com as coisas. Se não deu certo aqui, eu vou buscar o outro lado. E assim eu vou trilhando esse meu caminho aí. Você já passou por alguma grande decepção na vida?
Uma grande mesmo, acho que não. As decepções que eu tive foi essas aí de confiar nos outros, perder um dinheiro, coisas que você acha que não perderia, mas você acaba perdendo. Acho que decepções, uma muito grande assim, eu acho que não. Sempre foi uma pessoa que não esperava tanto, sabe? Dos outros. Então, se vier uma decepção, eu já estava meio que preparado. Me parece, pela sua fala, que você é uma pessoa que tem realmente uma visão muito positiva, uma mentalidade positiva. A que se atribui isso? A que me atribui? A que você atribui essa positividade? Eu acho que é a confiança Em mim mesmo. você mesmo. Porque, como eu falei, desde o início eu sabia onde eu queria chegar. Fazem 5 anos que eu comecei a ganhar dinheiro. Mas começou o meu plantio desde o futebol. Plantando, para hoje colher. Mas desde sempre, desde quando não tinha dinheiro, eu sempre sabia que eu era diferente. Seja em estudo, seja em conversar, eu sempre fui destacado, né? Sempre as pessoas me escolhiam para ou para jogar bola ali, ou para estar no grupinho aqui. Eu sempre fui uma pessoa destacada. E eu acho que isso vem de mim, né? De eu saber o meu valor. Quando você sabe o seu valor, você não aceita menos que isso. Você não aceita. Pode acontecer de você quebrar, pode acontecer de não dar certo, mas você não aceita permanecer naquilo. Você sempre vai querer algo que você saia daquela zona de conforto e você busque algo novo. Então acho que isso que me traz sempre ficar centrado no meu objetivo, é eu acreditar em mim mesmo. Se você pudesse falar alguma coisa para alguém que não tem essa crença em si, O que eu posso falar para essas pessoas que são a maioria? Primeiro de tudo, você precisa ser inconformado. Como você começa a ser inconformado? É você olhar para sua realidade. Você está satisfeito com o que você tem hoje? Olha a sua conta bancária. Qual a sensação que te dá quando você olha aquilo? Quando chega a contas e você fala, puta, não tenho para pagar. Qual que é a sensação que você tem? É boa ou é ruim? Com certeza é ruim. Não é uma coisa que te deixa satisfeito, te deixa feliz. Então, se isso tá te trazendo coisas ruins, tá te fazendo mal, você tem que mudar. Tem que ser inconformado e acreditar em você. Por mais que você, às vezes, pode até achar no seu subconsciente que você não é capaz, só que você tem um poder muito grande dentro de você. Muito grande. Você precisa se autoavaliar e ver aonde você é bom. Escolha algo que você é bom ou algo que você gosta de fazer e comece a se especializar naquilo. Aos poucos, você vai criando confiança. Aos poucos, você vai criando... vendo em você que você é bom naquilo e capaz. Assim, você vai construindo o seu negócio. Aí não pode fugir do que a gente conversou no começo. Ficar pulando de galho em galho. Escolhe aquilo e vai até onde você acha que é devido. Até você realmente falar, eu venci naquilo. Então a confiança é muito importante. Como você vai criar? É no dia a dia. É você eliminando aquele seu eu do passado lá que não vale nada. É você criar o seu futuro. Pensa que daqui pra frente é uma outra pessoa. Não aceita migalhas, não aceita amizades que não vai te acrescentar em nada. Que é aquela frase, é padrão, todo mundo fala, mas é real. Você é a média das pessoas que você convive. Se você anda com 5 pessoas prósperas, ricas, você vai ser a sexta. Se você anda com 5 pessoas medianas, pessoas pobres, você vai ser a sexta. É fato. Seja sempre o mais burro da mesa. É clichê. É clichê, mas é a verdade. É o que te puxa pra cima. Enquanto você continuar nessa de não acreditar nisso, você não vai evoluir. Então, busque crescimento. Busque estar em volta de pessoas que querem esse mesmo crescimento. Legal. Onde é que você se vê daqui a 5 anos? Eu me vejo com várias franquias da minha empresa. Hoje eu tenho uma em Santos já, mas eu me vejo com várias franquias e, de verdade, dando aula para mais de 10 mil pessoas. E qual seriam essas aulas? Hoje, como eu falei, eu já dei mentoria para mais de 30 pessoas, individual, mas eu quero alcançar mais pessoas. E eu sei que o poder da internet ele é muito forte. Eu posso chegar no Brasil todo com a internet. Então a minha ideia, o meu objetivo é daqui a 5 anos ter dado aula para mais de 30 mil pessoas tranquilamente. Esse é o meu maior objetivo. E fazer minha loja, minha empresa tá
enfim, com um nome muito grande no mercado. Desde a hora que a gente começou a falar, você já deixou bem claro o tanto que você acredita em você. Desde a hora que a gente começou a falar, você já deixou bem claro o quanto que você entende o que você merece, né? Mas, infelizmente, hoje, muitas pessoas não têm essa autopercepção do que são capazes, do que merecem, de onde merecem estar, né? E acaba que, se ela não tem essa visão de si e do que ela merece, ela vai se conformando como a vida vai se revelando para ela com os resultados que ela vai recebendo. Eric, quando alguém assiste alguém que tem sucesso falar, muitas pessoas elas têm uma tendência a justificar o sucesso daquela pessoa para justificar o insucesso dela. Fato. Essa pessoa que está ouvindo agora, qual era a cutucada para essa pessoa? Eu acho que a cutucada é ela não terceirizar a culpa, ela se autorresponsabilizar por tudo. Se ela tem sucesso hoje, é exclusivamente culpa dela. Se ela não tem, é exclusivamente culpa dela. Então, se ela tá, não digo nem fracassada, mas se ela tá se contentando com um salário mínimo ou com migalhas, ela que escolheu isso. Então, ou ela muda e ela assume a responsabilidade dela, que ela é capaz, que ela vai fazer, que ela vai se arriscar, que ela vai acordar. Ah, mas eu trabalho, não tenho tempo para fazer. Meu, você dorme 8 horas, dorme 4 e trabalha 4 horas durante 6 meses. E marca consulta com o psiquiatra. E depois né? vai precisar. Mas é o quê? Você vai ter que plantar aquilo. Você vai ter que fazer alguma coisa dedicar. diferente. Ah, mas eu não tenho tempo. Você não tem prioridade. Você não quer. Você tem 1 hora no dia para construir alguma coisa, nem que seja pequena, mas até chegar um momento que você vai falar, meu, esse meu outro negócio aqui tá dando quase o mesmo lucro que eu trabalhar 8 horas para alguém. Eu vou largar. Você não precisa largar para começar algo. Você pode fazer simultaneamente, mas tudo tá no poder da escolha. As pessoas não querem escolher se arriscar, não querem perder o final de semana. Todo mundo tem final de semana para você poder construir algo. Mas pergunta para elas se elas querem deixar de sair para construir o que ela não vai. Então quem se dedica, quem se chama a responsabilidade para si mesmo, ela colhe. Pode demorar 2, 3, 5 anos, 10 anos, mas ela vai colher. A lei da colheita não falha. A gente sabe disso. Tem algum filme que você indica sobre empreendedorismo, sobre... Tem vários filmes bons. Teu preferido? Meu preferido? Como eu trabalho com Apple, né? Steve Jobs. Ah, legal. Ele fala muito de como ele construiu a Apple, como ele teve que ser persistente, como tentaram passar ele para trás, mas o valor dele, né, na empresa, quanto ele foi importante para a empresa e retomou aquilo. Então é um filme muito bom que as pessoas devem assistir para conhecer a história da Apple e conhecer como funcionou todo o processo e tirar feedbacks daquilo, coisas que eu aprendi muito também vendo o filme e trazer para a realidade dela. É um filme muito legal que pode acrescentar. Não só ele, como muitos filmes, né? É o que eu falo, a TV tá aí para todo mundo. Você pode escolher assistir uma coisa que não serve ou uma coisa que te acrescenta, né? Quando você pensa no teu nome, Eric Andrade, o que é que você quer que as pessoas lembrem, Eric? É uma coisa que eu, desde sempre, é confiança. Meu nome é muito importante, mano. Eu posso estar quebrado, zoado, mas eu não vou dever ninguém. Eu não vou passar a perna em ninguém, porque eu zelo muito meu nome. Se eu perder tudo que eu tenho, tudo que construir, eu recomeço do zero. Porque eu tenho um nome, as pessoas confiam em mim, as pessoas sabem o meu potencial, e isso não tem preço. Então, quando as pessoas ouvirem Eric Andrade, eu quero que as pessoas falem, esse cara aqui é confiável, esse cara aqui, ele é bom no que faz. Então esse é o meu, desde sempre, desde quando eu jogava bola, eu sempre prezei meu nome, nunca quis ser falado, nunca fui tipo mal falado, porque eu sempre preservei isso. É uma coisa que eu sempre vou preservar, que é meu nome.
para negócios, para relacionamentos, para tudo. Então, o nome é muito importante. Coisas que muitas pessoas não ligam muito, né? Tá nem aí. As pessoas perderam um pouco, né, a noção da importância do que é ser quem elas são. Porque o nosso nome acaba definindo muito quem nós somos, a nossa expressão nesse ambiente. É como as pessoas nos conhecem, é como as pessoas nos referenciam, né? Então, de fato, o nome, como você quer ser referenciado, como você quer ser lembrado, é muito importante. Para quem tem uma veia empreendedora e querendo ou não acaba se destacando, né? Um empreendedor consistente, naturalmente, ele vai chegar em uma posição de destaque. E se ele não consegue ver o valor dele, que vem muito do nome dele também, né? Do que ele constrói com o nome dele, dificilmente ele consegue se reerguer. Sim. A gente fala, né, você falou, nossa, quebrei vários negócios, tentei várias coisas, não mudei meu objetivo, mas fiz várias tentativas, mas eu valorizei o meu nome. E é isso que te deu, né, foi isso que te deu a possibilidade de você cair, mas se reerguer. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar com os iPhones, eu não tinha capital. E a gente sabe que iPhone é caro. Então, muitas das vezes, eu tive que pedir o dinheiro do cliente primeiro para depois eu entregar o produto. Você acha que as pessoas vão fazer isso com quem elas não confiam? Não vai. Então, meu nome foi um pontapé que me ajudou muito nesse início com os iPhones. Coisas que as pessoas hoje em dia talvez não preservem tanto. Se ela for começar algo, não vai vingar porque ela nunca se dedicou, nunca quis blindar esse bem tão valioso que é o seu nome. Então, isso me ajudou muito porque eu construí esse meu nome, esse meu legado aí. Eric, e se um dia acabasse tudo isso? O que eu faria? Quem seria você? Eu acho que eu seria a mesma pessoa. Eu, lógico, já buscaria outra oportunidade, já buscaria algo que eu... Às vezes é nem só o dinheiro. O dinheiro é uma consequência, é um meio, né? Eu sempre ia buscar... se eu quebrasse, ou se acabasse, eu ia buscar coisas que me fizessem feliz. Coisas que me trariam alegria. E hoje em dia, o que me traz alegria é eu realizar coisas. Realizar sonhos. Eu poder fazer as viagens que eu faço. Eu poder pôr minha lente nos dentes. Eu poder ter meu carro. Essas coisas, eu poder proporcionar o que minha família quer. Isso me traz felicidade. E, felizmente, o dinheiro é um meio. Sem o dinheiro, eu não consigo proporcionar isso. Então, eu vou ter que trabalhar novamente, criar oportunidade para construir de novo esse meio, né? Eu gosto muito de falar que o dinheiro... Muita gente fala, o dinheiro corrompe as pessoas. Não corrompe. Ela só potencializa o que elas são. E para mim o dinheiro é importante porque eu vou conseguir potencializar o que eu sou. Que é uma pessoa boa, uma pessoa que pensa na família, uma pessoa que pensa em quem está em minha volta. E eu proporcionar isso para as pessoas. Então, se tudo é errado, eu vou dar a volta por cima de novo. Vou procurar uma oportunidade, vou construir de novo os meus business, as minhas coisas, os meus sonhos. Você tem alguma crença? Eu creio muito em Jesus. Eu sou cristão. Então, ali é meu guia. Sempre, todos os dias eu oro, peço a Deus que me capacite. Eu parei de ficar pedindo coisas. Eu peço que Ele me capacite, que Ele me dê sabedoria para me fazer o que eu sei fazer de melhor. Se Jesus olhasse hoje e dissesse, Eric, me peça o que você quiser, você só tem direito a um pedido. Coisa, tipo uma única coisa, Eric. Eu acho que uma única coisa... saúde. Durante muitos anos, para mim conseguir ter força, ter vontade, para mim conseguir continuar essa minha trajetória, esse meu legado. Então, acho que saúde é muito importante, porque sem saúde você não consegue nada, né? Então a saúde para mim é muito importante. Legal, muito bom. E tem alguma coisa que você queira deixar, falar para as pessoas que te assistiram hoje? Enfim, eu imagino que, como a gente falou, muitas pessoas que procuram um podcast, enfim, ouvir um pouco, falar um pouco sobre isso, são pessoas que estão tentando. E é muito bom você ouvir alguém que consegue, que tem conseguido falar. Então, o que é que você gostaria de falar para elas? Um recado para as pessoas é não desistir dos sonhos. Sonhos
são feitos para serem realizados. Independente, cada um tem um sonho, cada um tem uma meta. Às vezes o seu sonho é diferente o meu sonho é diferente do seu sonho. Mas é algo exclusivo seu. Só você sabe o que você quer de verdade. E isso, se você tem na sua mente bem claro, você tem que correr atrás. Então, eu tenho um sonho de, sei lá, de comprar a minha casa. Você vai ficar sonhando até quando? Vai e realiza. Mas como vou realizar se eu ganho uns... Crie oportunidades, crie coisas para você realizar. Mas da forma que eu tô, não consigo. Então, infelizmente, você tem que se avaliar e buscar algo novo. O medo vai te travar. Mas se você não passar pelo medo, infelizmente, você vai ser mais um. E é o que mais tem hoje em dia, se você olhar na sua volta, é mais uma pessoa. Mais uma pessoa que está com dívida, mais uma pessoa que está quebrado, mais uma pessoa que está sobrevivendo ao invés de viver. Então, uma dica que eu dou para você hoje. Pensa em viver, não apenas sobreviver. E para isso você precisa criar coisas novas, caminhos novos, se arriscar de novo, bater cabeça de novo, até você conseguir chegar onde você quer. E quando você chega onde você quer, você viu que você cresceu muito, sua régua subiu muito. E aí dali pra frente vai ser mais fácil. Então esse é o recado que eu queria dar pra vocês. Se arrisquem. Maravilha, maravilha, Eric. E como é que alguém pode conhecer um pouco mais do seu trabalho? Como é que alguém pode acompanhar um pouco mais o que você faz, aprender um pouco mais com você? Então, vocês podem me seguir nas redes sociais. Meu Instagram é @ericandrade_. Eric Andrade _. Lá eu dou muitos insights, muitas dicas, eu mostro no meu dia a dia. Enfim, lá você consegue conhecer mais do meu dia a dia, minhas lojas e entender o que eu faço, entender como que eu posso te ensinar a também seguir esse mesmo caminho de importação de iPhones. Então, me segue lá, acompanha. Se você for uma pessoa inconformada que nem eu, me siga que eu posso te ajudar também nesse caminho aí. Valeu, Eric. Muito obrigada por aceitar o convite, pela generosidade de contar um pouco da tua história. Enfim, muito obrigada. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Imagina, foi Tenho um prazer. certeza que esse teu plano de 5 anos acontece até antes, porque você deixou claro que você não se conforma e que você não desiste. Com certeza. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. Compartilhando aí um pouco da minha história, um pouco da minha energia, um pouco do que eu faço com o pessoal e com você. Desejo todo o sucesso do mundo para você também, para os seus projetos, para os seus negócios, para os seus business. E é o que eu falo, inconformado tem que estar junto com o inconformado, que todo mundo cresce junto. Então, tamo junto. É nóis. Obrigado pelo convite e até a próxima. Valeu, querido. Você falou que você ia me chamar daqui a alguns anos para contar. Vamos falar, então exatamente. Aí daqui a uns anos a gente chama ele para contar como foi essa trajetória aí de mais sucesso ainda. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. A gente vai continuar com mais convidados. Não sei se é a altura, né? Porque cada um que vem a gente vai ficando mais. Mas, Eric, muitíssimo obrigada. Imagina. A gente volta aí em breve, pessoal. Um abração.